E agora a gente fala sobre política. No último domingo, ocorreram manifestações populares em mais de 300 municípios brasileiros, pedindo o impeachment da presidente Dilma Rousseff e também o fim da corrupção. Além disso, o país vive um período delicado na política, com crise de representatividade e também acusações de corrupção contra políticos de diferentes partidos. Para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o professor da Faculdade de Ciências Sociais, Pedro Célio Borges, que é nosso convidado aqui há alguns anos na TV UFG. Muito obrigada pela presença, professor. Eu que agradeço, Camila, e cumprimento a todos os espectadores e vamos conversar um pouco, porque a situação é grave. Professor, como é que o senhor avalia essas manifestações do último dia 13, as maiores manifestações desde a direta já no país todo, pelo menos segundo os veículos de comunicação e a Polícia Militar? Como essas manifestações vão interferir nessa crise política já em andamento desde a eleição da última eleição, da reeleição da presidente Dilma? Muito bem. Camila, nós observamos o seguinte: se a manifestação é tão grandiosa, é porque tem motivos. A insatisfação popular, ela não aparece do nada. Se manifesta contra a corrupção, e é uma corrupção que vem de antes, que já vem denunciado já desde governos anteriores, e que neste exato momento, ela enxerga um rosto, uma responsabilidade pelos problemas da corrupção. O governo do PT, ou a sequência de governos do PT, deixou que esses problemas se acumulassem em vez de diminuí-los, de traçar uma estratégia de mobilização junto com a sociedade e com a opinião pública e com as demais instituições para corrigir os fatores que geram a corrupção. Então, uma sequência de impunidades, uma promiscuidade muito grande entre os interesses de partidos, inclusive partidos adversários que nos bastidores se aliam e deixam de fazer aquele jogo de cena para defender seus interesses de grupos, de corporações e até mesmo interesses vinculados a grandes grupos econômicos que se beneficiam do Estado brasileiro, das fragilidades institucionais da própria República Brasileira. E a população, com a democracia, com o incremento dos meios de comunicação, a população percebe isso cada vez melhor, cada vez com mais precisão. Então, a cada momento, a cada 2 anos, a cada 4 anos em que a população recupera a sua esperança de que isso vai mudar, vai melhorar e participa dos processos eleitorais para, acreditando que vai eleger melhores governantes, corrigir o comportamento das autoridades, logo em sequência vem novas revelações que levam à decepção, que levam à descrença, que levam ao desencanto e muitas vezes levam a uma irritação rotineira no seio das famílias, dos grupos profissionais, dos investidores, dos comerciantes, das pessoas que pedem empréstimos em banco. Então cria uma situação de verdadeira agonia cívica, que a gente chama de descrédito das instituições e de todo o sistema político. E em relação ao impeachment da presidente, que é um dos pedidos dessas manifestações que vem ocorrendo, pelo menos desde o ano passado, o impeachment ele tem base legal e a saída da presidente Dilma pode melhorar a situação ou a gente pode continuar ainda nessa falta de representatividade? Veja bem, o impeachment ele só adquire base legal quando houver confirmação ou comprovação documentadas das denúncias contra o governante, no caso aí a presidente Dilma. Isso por enquanto não tem. Insistir nesse assunto é passar o carro adiante dos bois. É algo complicado. É algo que já sugere um julgamento prévio ou uma vontade prévia de desrespeitar o jogo institucional. Do ponto de vista jurídico, legal, o impeachment ele é iniciado dentro de um rito, que é legislativo e ao mesmo tempo de investigação, de judicialização também, mas sempre em que o imputado, a pessoa que sofre a acusação, já tiver algo de comprovação documentada. Se isso vem sendo falado há mais de um ano, é com outras intenções que não são intenções de obedecer às regras democráticas. Em relação ao ex-presidente Lula,
nas últimas semanas, escândalos envolvendo o presidente, condução coercitiva e agora convidado a assumir um ministério da Casa Civil. Como que o senhor entende essa questão e o que pode mudar, no governo com a entrada de Lula? Isso não pode dificultar ainda mais essa visão que a população tem em relação ao governo do PT? Olha, na verdade, a crise política, ela se vincula à própria política econômica, a um problema de condução, de desempenho dos indicadores econômicos, e o que significa do bolso do povo, da panela, né, das famílias e da capacidade de consumo. Então ela se vincula à questão econômica. Se a economia vai mal, dificilmente a política por si só, ela vai, se não tomar medidas drásticas, né, ela consegue se manter ilesa, né? E por outro lado também, essa crise, ela é operada, ou seja, ela acontece, tem os seus desdobramentos muito vinculados aos interesses do próprio jogo político. Então, isso que a gente chama de os atores políticos são exatamente os grupos e partidos e aqueles que lutam pelos seus interesses de maneira legítima. Em princípio, é legítimo que os partidos políticos, a oposição faça a oposição e o governo faça tudo para manter o controle. Então, isso é perfeitamente legítimo. A presença, a ação do presidente Lula, do ex-presidente Lula, é uma ação que tem efeitos no momento presente e já se faz projeção das consequências dessa ação de Lula, tanto pela oposição quanto pelo lado dos governistas. Por quê? Porque Lula é uma pessoa diferenciada, é especial. É um tipo de liderança que teve o maior apelo popular no período recente no Brasil e porque se projeta para ele também a possibilidade de retornar ao centro do comando da política brasileira. Então a oposição, como eu disse, faz parte do jogo. A oposição joga o jogo de diminuir a força, né, o capital eleitoral do presidente Lula. E o governo e os petistas, né, e seus aliados tentam manter ou usar agora o prestígio de Lula em auxílio a um governo que está enfraquecido. Em relação aos outros partidos, né, os outros políticos também envolvidos nesses escândalos, principalmente com a delação premiada do Delcídio, agora recentemente, que acusou gente de vários partidos diferentes, do PSDB também. Esses políticos sendo acusados agora, isso pode reverter o jogo daqui para frente? Isso pode também enfraquecer essa oposição ao governo, já que parece que a gente está vivendo assim, que é tudo a farinha do mesmo saco, né, para dizer de uma forma bem popular? Na verdade, embaralha muito. Mas embaralha, mas o sentido principal das manifestações, das insatisfações, eu acho que ele permanece. Embaralha muito de dizer o seguinte, e numa situação preocupante, no meu ponto de vista, ou seja, não temos alternativa. Imaginemos aqui numa situação possível, né, eventual, ou de impeachment, ou de alguma forma de paralisia geral do governo Dilma. Imaginemos uma situação assim. Que alternativa é colocada? Eu, pessoalmente, me sentiria muito, mas muito desconfortável mesmo, de me sentir convocado e liderado por uma alternativa institucional que fosse liderada ou convocada pelo presidente da Câmara dos Deputados, o Cunha. Eu me sentiria muito desconfortável. E da mesma maneira agora também, me sentiria desconfortável de me ver convocado e liderado por outros políticos de oposição, e aí agora os nomes principais do PSDB, os principais nomes, também envolvidos com essa corrupção. Então a falta de credibilidade é geral. Isso é preocupante. O meu medo, o meu temor é que se abra um vácuo no sistema político, né, aonde o distanciamento entre povo e governo seja tão grande, ou entre povo e instituições, expectativas populares e capacidade das instituições seja tão grande que a gente caia numa arena do imponderável. Isso é muito perigoso. E aí o conservadorismo pode ascender. Nesse instante, as bandeiras do conservadorismo estão liderando essa insatisfação popular. São bandeiras perigosas do meu ponto de vista. E a insatisfação popular é legítima, não resta dúvida. Tá certo, professor. A gente vai ter que finalizar essa conversa, né, porque o nosso tempo está acabando, mas muito obrigada pela presença e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço muito e eu acho que quanto mais a gente debater essa situação, melhor para o país. Obrigada, professor.